Shema Israel Eloheinu Adonai Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shalom, shalom, shalom. Meu irmão, minha irmã, estamos começando aqui mais um programa Shema Israel. Estou até emocionado, né? Programa Shema Israel, o primeiro programa de 2018. Você tenha certeza, meu irmão, que Deus abençoe poderosamente o eterno a sua vida, em nome de Yeshua HaMashiach. Estamos começando um ano. 2018 é um ano da promessa, um ano da conquista, da sua vitória. Tenho certeza que Deus vai abençoar você poderosamente esse ano de 2018. É uma grande satisfação estar aqui novamente, mais um ano, com o Rabino Mário Moreno. Shalom, Rabino, professor. Shalom, pastor Antônio Carlos, shalom os nossos telespectadores. Ficamos felizes em poder estarmos juntos, né, nesse tempo diante do Senhor. E vamos tocar em frente a nossa vida e sei que muitas bênçãos virão sobre cada um de nós nesse tempo, em nome de Yeshua. Amém, amém, querido. Falando nisso, Rabino, nós estamos em um tempo novo, uma nova história, que acreditando toda vez que... E é interessante que nós estamos na era cristã, no ano 2018, né? Exatamente. Mas na era bíblica, qual é o ano? 5.778. A primeira curiosidade que nós estamos aqui. Nós estamos na era bíblica, no ano 5.778. Também, aí, o número 8, ele tem um significado muito importante, né, Rabino? Exatamente. O número 8, pastor Antônio Carlos, ele está ligado a recomeço. Então, esse ano para nós é um ano no qual nós vamos recomeçar e certamente o Eterno nos dará oportunidade de fazermos coisas que nós abandonamos, deixamos para trás, mas que nós vamos poder recomeçar a partir de agora para atingirmos um novo patamar diante do Eterno. Essa é uma promessa que ele tem para esse ano. Há uma unção sendo derramada, há uma unção que já foi liberada desde Rosh Hashanah, que foi em setembro do ano passado, e essa unção já está disponível. O que nos resta agora é caminhar, tendo emuná, tendo fé que isso vai acontecer, e ver as coisas se materializando diante dos nossos olhos. Não é verdade, pastor Antônio Carlos? É importante a gente recomeçar. Tudo na vida tem um recomeço, né? Sim, com certeza. Às vezes a gente para e não recomeça de novo, mas é importante recomeçar. Com certeza. E esse recomeço, as coisas podem ser acertativas, né? Nós podemos recomeçar, mas de uma forma certa. É verdade. De uma forma... E é isso que vai acontecer no ano de 2018. Você vai recomeçar de uma forma certa a tua vida sentimental, espiritual, ministerial, casamento, trabalho, profissional. Esse ano vai ser um ano do seu recomeço da sua vida. É importante você saber disso, que Deus tem o melhor para a sua vida e ainda está por vir. Uma própria palavra diz, o melhor de Deus está por vir. E 2018 vai vir o melhor para a sua vida. Bom, curiosidades. O programa Shema Israel é um programa, na verdade, que nós falamos da conexão do judaísmo messiânico. Aqui nós ensinamos e aprendemos juntos a saber o que a teologia hebraica tem para nos proporcionar, para ensinar. Você que é cristão, você que é judeu, você que é messiânico, que crê no Senhor, crê no Eterno, sempre tem curiosidade de aprender alguma coisa. Rabino, curiosamente falando, as igrejas hoje em dia, elas estão usando algumas coisas que é interessante nós falarmos um pouquinho disso, né? Que é alguma simbologia que, graças a Deus, foram resgatadas, estão sendo resgatadas para dentro dos princípios da Bíblia, né? E uma curiosidade muito importante que alguns ministérios estão usando é, na verdade, o talit, né? Que eles estão usando. Agora eu queria que você, professor, falasse um pouco sobre a questão do talit. Qual é o significado desse talit que nós conhecemos como manto, né? Okay. Qual o significado desse talit?
Antes de explicar, pastor, eu gostaria de ler para os nossos telespectadores um versículo que está em Deuteronômio 22:12. Ele diz assim: franjas porás nas 4 bordas da tua manta que te cobrires. Então, o talite, tá? Ele leva nos seus lados, né? Esses nas lados suas aqui, bordas, né? Exatamente. Ele leva aí as franjas, tá? E uma coisa que precisa ficar bem claro, agora eu vou falar um pouquinho do hebraico, tá? Essa palavra franja que está aqui nesse texto é gedilim, e ela significa fios retorcidos. Só que esse termo em hebraico, fios retorcidos, vem de um termo também, de uma raiz que é gadal. E essa raiz gadal significa crescer, tornar-se grande ou importante, tornar-se poderoso. O que significa isso? O talite nos faz crescer espiritualmente. Mas em que sentido ele nos faz crescer espiritualmente? Quando nós temos o conhecimento daquilo que nós estamos fazendo. Usar um talite não é simplesmente jogar um manto, como disse o pastor, né, que o talite é conhecido por aí, vou jogar um manto em cima de mim e está tudo certo. Usar um talite é saber aquilo que nós estamos fazendo. E isso precisa ficar bem claro. O talite significa estar debaixo da autoridade do Eterno, ele é a cobertura do Eterno sobre as nossas vidas. Agora uma pergunta, por favor. Aqui está essa franja. Tem um nome e um significado dessa franja. Qual é o nome? O nome da franja em hebraico é tzitzit. Tzitzit. Isso. O que é isso, tzitzit? Tzitzit significa franja. Tá. E ela significa o seguinte: quando nós olhamos para ela, ela tem 8 fios e 5 nós. Certo. Que dá 13. Certo. A palavra tzitzit em hebraico, quando você soma as letras, dá 600. 600 mais 13, 613, que é o número de mandamentos que tem na Torá. Ah, tá bom. Ou seja, quando nós então olhamos para as franjas, pastor, nós temos qual a mensagem que nos é passada? Temos que obedecer à palavra do Eterno. Ah, entendi. Outra coisa interessante que eu quero... Agora eu vou perguntar, vou dar uma de jornalista agora, né? Que somos? É assim... Yeshua, ele usava esse talit. Em uma das aulas que você falou, quando aquela mulher que estava com fluxo de sangue, ela caiu e tocou, foi exatamente... Como que é isso? Bom, primeira coisa, Yeshua era judeu. Ele é judeu. Ele é judeu. Inclusive, quando ele vier, na palavra do Eterno, lá no livro do Apocalipse, está escrito assim, que no seu manto, no seu talite, no talite de Yeshua, está escrito assim: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então Yeshua ainda está usando um talite lá no Olam Rabá, no mundo vindouro. Até certo. Aqui, ok. Certo. Então, quando Yeshua estava na terra, ele usou um talite, sim. Como ele era rabino, quando ele saía com o talite... Espera um pouquinho. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, era o quê? Um rabino. Ele rabino. Era um rabino? Sim, inclusive nos textos da Brit Hadashah do Novo Testamento, ele é chamado algumas vezes de rabi. De rabi. Ok? Então, quer dizer, ele era rabino e Yeshua, quando saía com o talite sobre os ombros, ele estava querendo dizer o seguinte: a unção está disponível na minha vida. Então, para que as pessoas entendam, talvez tenha pessoas assistindo agora pela primeira vez. Um rabino, o que significa ser professor? É isso? A palavra rabino, ela significa mestre ou professor. Certo. Então, na realidade, quem é um rabino? Ele é um professor de Torá. Tá? Certo. Então, assim como Yeshua ensinava a Torá, e isso a gente vê muito claramente lá em Mateus 7, quando Yeshua está falando lá no Monte das Bem-aventuranças e tudo, ele está fazendo um discurso, ele está pegando só a Torá e dando uma aplicação para ela ampliada. Então, por isso que Yeshua, ou Jesus, ele usava um talit, porque ele tinha, esse talit era só quem poderia usar, era rabinos ou qualquer pessoa? Todo homem judeu pode usar o talite. Agora, quando ele saía de casa com o talite nos seus ombros, ele estava querendo dizer o seguinte: a unção está disponível sobre a minha vida. E nem todo mundo tinha essa condição de dizer assim: se você quiser, você pode chegar agora em mim, que eu vou
ministrar sobre a sua vida e o milagre vai acontecer. Então, quando Yeshua saiu com o talite sobre os seus ombros e a multidão começou a acompanhá-lo, quando aquela mulher viu que Yeshua tinha saído, ela, no seu coração, disse: se eu tocar nele, eu serei curada. Mas e se eu tocar nele, lembra que tem uma multidão, lembra que Yeshua está com o talite nos ombros, então as franjas estão caindo aqui na lateral, próximo da coxa dele. Então, quando aquela mulher chega por trás de Yeshua, ela pega numa das franjas do talite. Quando ela pegou na franja do talite, a Bíblia diz que saiu de Yeshua a autoridade e ela foi curada. E é muito interessante, pastor, porque a franja, dentro da tradição judaica, certo, significa a autoridade do homem. Autoridade do homem. Ou seja, está de acordo com aquilo que a Brit Hadashah fala acerca do milagre da mulher que tinha um fluxo de sangue. Certo. Então, hoje eu quero ser curioso. Bom, aí essa mulher ela tocou ali e saiu virtude. Obviamente é o nosso mestre, está usando aquele talite. E com certeza, não de tocar, né, é virtude que sai mesmo, né, da palavra e tudo mais. Mas outra coisa também é que outra pessoa que também seguia ao Yeshua, o nosso mestre, também tinha aprendido muito sobre isso e usava esses talites, né, para fins de atingir o povo de Israel e fim de negociar. Ele era o Paulo, né, Shaul. Ele era um negociador. A Bíblia fala, alguém fala que Paulo ele fabricava tendas, que seria, na nossa interpretação, seria tendas, ele fabricava como fala, cabanas, tendas, ou até construía. Era isso ou ele fabricava isso aqui? Fala para nós. Não, na realidade é o seguinte, pastor, vamos pensar uma coisa, todos os judeus moravam em casas. Ok. Tá? Quando que o judeu ia precisar que alguém construísse uma cabana para ele? Certo. E outra coisa... Casa de alvenaria. Exatamente, casa de alvenaria. Se nós formos para Israel hoje, nós vamos ver muitas casas de alvenaria como... De milênios atrás. Exatamente, Uhum. de 2000 anos atrás. Sim. Tá? Então, quando Shaul, ele é chamado pelo Senhor, e nós vamos falar do chamado dele daqui a pouco, Ok. nós vamos falar do chamado dele, ele sendo rabino, que Shaul também era rabino, ele também e era inclusive ele estudou aos pés de Gamaliel, que era o maior sábio da época, e certamente Shaul deve ter se destacado, porque para ele estudar aos pés de Gamaliel, Gamaliel certamente não aceitaria se ele não fosse um estudante que se destacasse muito no estudo da Torá. Então, Shaul foi chamado, e para ele se sustentar, o que ele fazia? Ele fabricava talites. Porque o talite, ele era essa cobertura que se fazia. Mas foi entendido como tendas e na nossa versão foi colocada a tenda. Por quê? Porque quando você se cobre com o talite e fecha, ele é como se fosse uma tenda na qual você fica isolado do mundo exterior para você ter comunhão com o Todo-Poderoso. Certo, então é como se fosse uma pequena tenda para que a gente colocasse na cabeça e assim orasse, é isso? Isso, e na realidade também, pastor, tem uma outra coisa interessante aí, porque a palavra manto que eu citei lá em Deuteronômio, capítulo 22, verso 12, é kesut, e ela significa cobertura. Cobertura. Ou seja, o talite, então, ele é também a nossa cobertura, e sendo assim... O talite, ele funciona para a gente como algo que nos cobre, algo que nos oculta e nos esconde do mundo, mas essa palavra kesut tem a conotação também de perdoar. Você vai falar assim, se eu colocar o talite sobre mim, então eu sou perdoado? Como assim? Como assim? Boa pergunta. Não é que você vai ser perdoado, é que para você colocar o talite sobre você, você tem que estar andando em santidade. E para você andar em santidade, você já tem que fazer techuvá, ou seja, você precisa ter se arrependido, fazer o seu retorno e estar na presença do Eterno. Quando você então está com o talite, é como se essa cobertura trouxesse junto com ela o perdão do Eterno. Então, a gente vê aqui, você vê que o meu talite tem algumas inscrições em hebraico, né? Então, o que Paulo ele fabricava esses tipos de talites, ou
semelhante a esse, lógico, sim. que sem Semelhante. essa tecnologia toda de sim. colocar as cores juntas e tal, né? Então Ele não era um tecelão. Ele não era mas ele... Ele pegava o pano, né? Ele pegava o pedaço de pano que era para fazer o talite e fazia essas franjas. Que o importante no talite são as franjas, a forma como elas são feitas e os nós, a forma como eles são dados, que tudo isso tem um significado apontando para as leis e mandamentos do Eterno. Mas por isso que quem faz isso é o rabino. Com os talites e fazia o quê? Comercializava esses talites perante a comunidade messiânica ou perante os judeus? Perante os judeus. Ele chegava numa sinagoga, por exemplo, como está escrito no livro de Atos, ele chegava numa sinagoga e quando perguntavam para ele, de onde você vem? Eu vim de Jerusalém, eu sou rabino Shaul, fulano de tal, e eu também trouxe alguns talites aqui, eu trouxe aqui porque eu faço ele. Ah, legal, tem gente aqui que está precisando. E se traz alguma novidade de Jerusalém? Com certeza eu trago novidades sobre Machia. Ah, então quer dizer que Paulo era um empreendedor. Também. Também, né? Também. Ele fazia isso para poder se sustentar. Para que os irmãos, para que ele não fosse pesado aos irmãos. Então isso é importante a gente falar um pouquinho também, né, sobre a questão até dos homens de Deus terem a condição de trazer uma sustentabilidade para a sua vida. Né? Ele tinha um ministério e ele trazia também a sustentabilidade, vendendo seus talents, e ali ele conseguia ganhar a vida. Também, isso também não tira também a questão das igrejas, dos ministérios, que é outra coisa também que está pegando muito pela internet. As pessoas aí falam muito daqueles que pastores, que homens de Deus ficam explorando as pessoas através do dízimo das ofertas. Isso também não é uma verdade, dízimo e oferta não é uma exploração. Não, é mandamento. Não que um pastor não possa viver, trabalhar, ser um empreendedor, ser um empresário, assim como a gente trabalha isso, aquilo, outro, né, e faz a obra com amor. Aliás, a maioria dos pastores, eles trabalham, porque nem toda igreja, nem todo tem condição de manter o ministério do pastoral, né? Assim também, né, Rabino? E por isso que tem que trabalhar vendendo, criando situações, ou numa empresa, um negócio, enfim, para sustentar a sua família. Então essa coisa de falar que pastor depende de ovelha também é meio errado, né? Porque não é todo mundo que tem a igreja consegue bancar. É verdade. E era mais ou menos com Paulo, né? Paulo, ali, como ele era enviado, né? Ele vivia viajando para um lado para o outro, ele tinha que ter uma forma de sustentabilidade. Sim, com certeza. E só para a gente poder arrematar o tema, né? Porque hoje ainda nós temos muitas coisas para falar. Só para a gente arrematar, você que é pastor, você que é líder, você pode usar um talite? Pode, desde que você saiba o seguinte: para você usar o talite, você tem que saber o que você está fazendo. Antes de você usar o talite, lembra de cobrir sua cabeça, colocar um quipá na cabeça, tá? Para você poder fazer a coisa certinha. Aí depois você pode se cobrir com o talite. E lembre-se, o seu talite carrega a sua unção. Por isso nós não damos o nosso talite para uma outra pessoa, a não ser que seja um filho nosso. Eu ganhei até hoje 4 talites. 3 deles eu dei para cada um dos meus filhos. E há uns dias atrás, pastor Antônio Carlos, eu recebi uma visita de uma pessoa que esteve nos Estados Unidos e comprou um talite para mim e me entregou. E eu pude, então, dar esse talite que eu estava usando para o meu filho mais novo. E aí, a unção que está sobre mim também foi para ele. E só para a gente deixar isso assim bem claro, tá, irmãos? Muito claro. Quando Elias sobe aos céus num redemoinho, não foi na carruagem, redemoinho, tá? O talite dele cai. Eliseu pega o talite de Elias e com o talite de Elias ele divide o Rio Jordão. A unção estava no talite. Então quer dizer que a unção no talite ao telefone, né? Isso é legal. Quem sabe tudo ao vivo. Então esse talite que é meu, eu não empresto para ninguém porque a unção dele, minha, está sobre ele. Exatamente. E outra coisa, pastor, se alguém chegar e falar assim, joga o talite sobre mim, aí você pergunta, você está disposto a partilhar dessa unção? Você vai suportar essa unção? Porque é assim, irmãos,
a gente sabe como é que funcionam essas coisas. A unção, ela traz um peso, não traz? Sim. É isso que, então quer dizer que a pessoa fala assim, pô, mas é um ungido de Deus, um homem tem unção, mas ninguém sabe o peso que é essa unção. E o Só preço que se paga. Porque para a gente usar o talite, as pessoas muitas vezes chegam e falam assim, mas você é judeu? Lógico que eu sou. Eu uso o talite porque eu sei o que eu estou fazendo. Então, só para a gente entender isso, o talite é uma bênção, ele é uma forma de nos identificarmos, mas é uma forma também de sermos cobertos pelo Eterno. E há uma unção muito grande para quem faz isso da forma correta. Porque também, pastor, é assim, fazer a coisa da forma incorreta, a pessoa até faz, mas não traz o benefício e não traz a unção. Ela não vem de forma plena. Mas quando você faz com conhecimento, quando você faz a coisa bem feita, da forma como a palavra diz que tem que ser feita, sabe o que acontece? A unção vem e ela é derramada sobre a sua vida. Geralmente, nós fazemos o seguinte, quando alguém ganha um talite, a pessoa diz assim, consagra para mim. Certo. E aí, na consagração, vem a unção para que o talite possa ser usado por aquela pessoa no ministério dela. É assim que funciona, irmãos. Bom, amém? E terminando o quadro curiosidade, uma outra curiosidade aqui, nós lançamos juntamente, né, com a editora Consulte, o livro do Rabino Mário Moreno, em parceria conosco. Eu também fiz parte desse projeto. A Samanta, né, a diretora da Consulte, tem esse livro que é Receitas Judaicas e Festas Bíblicas, que fala um pouco. Rabino, então quer dizer que nas festas bíblicas, como Purim, por exemplo, que é a próxima festa que vem, né? Exatamente, Purim, pastor. depois em Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Sukkot, Hanukkah e o Shabbat, que é todo sábado. Todo sábado, toda Então, sexta-feira. Toda sexta. Essas festas aqui, então eu posso celebrar as festas na minha igreja e eu posso usar o talit ou não? Pode. E também, lembrando que cada celebração de festa vem acompanhada de uma refeição, que é uma refeição profética. É uma refeição profética. Que tá aqui, né? né? É o que está aí no nosso livro. Ou seja, cada banquete, como nós vamos fazer Purim, que o irmão falou, dia 1º de março é o dia de Purim. 1º de março, dia de Purim. Quem quiser fazer a festa e adquirir o livro aí para você adquirir. Só entrar no site. E nós vamos fazer o banquete de Esther. Então, no livro tem as receitas para o banquete de Esther. E como é que nós fazemos? Nós chamamos o nosso pessoal e chamamos e dizemos para eles assim, nós vamos fazer assim, 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 cada um dá um pouco. Vamos fazer aí um rateio. Certo. Nós fazemos o jantar, ou seja, nós fazemos a festa, pregamos a palavra, cantamos, dançamos e depois a gente senta para comer, irmãos. Então, esse jantar de Purim, o jantar de Esther, ele vai ser o jantar da nossa vitória. Ou seja, o povo de Israel foi ameaçado de ser exterminado, mas o Senhor deu a vitória. E o povo de Israel não foi exterminado por Ramã. O resultado disso, o nosso jantar, então, comemora o nosso status de continuarmos vivos e o nosso inimigo morreu. É isso que significa. Tem uma comida profética aqui sobre essa questão de Hanã, né? Aquela orelhinha. A orelha de Ramã. Tem a receita disso aqui também. Tem aqui, a receita, né? Exatamente. Aqui, ó, se alguém puder pegar. Opa! Não dá para ver, mas você vai entrar no site e você vai ver direitinho. Tem a receita que você vai e faz aquela receita gostosa ali, já celebrando a vitória. Porque dentro das festas bíblicas, você não precisa fazer uma batalha espiritual, você tem que celebrar. Porque a vitória o Eterno já deu, né? É verdade, pastor. E nós vamos ver isso acontecer durante todo esse ano, em nome de Yeshua. Quantas curiosidades, você, meu irmão, que tem curiosidade, põe aqui nessa câmera que eu quero falar com esse pessoal aqui. Você que tem curiosidade de saber as festas bíblicas, curiosidade, na verdade, de compreender essas festas que foram estabelecidas como festas perpétuas pelo Eterno.
como exemplo, a festa de Purim, a festa de Pessa. Inclusive, a festa de Pessa é uma festa que teria que, para nós, para os cristãos, para os messiânicos, teria que ser celebrada de uma forma totalmente diferente. A festa de Páscoa, enfim. Todas essas festas, é importante você saber, compreender. Entre em contato conosco lá no site chamaisrael.com. O Rabino Mário Moreno, nós podemos ir na tua igreja, no teu ministério, celebrar essa festa, ensinar. Você que é pastor, apóstolo, bispo, para entrar nesse ato profético, nessa unção profética de aprender como celebrar uma festa de acordo às festas bíblicas, e é importante, que traz uma revelação profunda, traz algo poderoso para a sua vida. Isso nós temos essas ferramentas para te ajudar através do livro. Tem outro livro também que o Mário tem ali, né? Festas Pagãs na Igreja, Receitas Bíblicas. Nós também temos uma faculdade, Shema Israel, de teologia hebraica, onde a gente ensina você que já fez teologia convencional e quer fazer hoje uma teologia hebraica, quer aprender mais, quer ter uma pós-graduação em teologia. Nós temos esse trabalho também. Aí você vai aprender a teologia, só que no original hebraico, dentro do ensinamento com fundamento hebraico, que aliás é da onde veio a nossa fé. Nós somos uma fé judaica messiânica, onde a gente estabeleceu. Então, nós temos todas essas ferramentas para você que é pastor, pastora, bispo, para aprender e trazer essas ferramentas para dentro do teu ministério. Dentro do site chamaisrael.com, você pode entrar em contato conosco, você pode estar solicitando conosco para nós irmos fazer um congresso, seminário, na tua igreja, no teu ministério, na tua escola aí que você tem. Você que tem faculdade também teologia, pode chamar para o Rabino fazer aquelas aulas magnas, né? Não, querido, a gente está com muito. Esse ano 2018 nós estamos querendo realmente ajudar e trazer ferramentas para dentro da igreja que quer compreender o que tem a ver a igreja com Israel. Amém. A igreja com Israel tem algo importante a ver, aliás, tem tudo a ver. Falar nisso, algo que todo mundo criticou, um presidente, o Donald Trump, ele foi muito criticado nas eleições, mas hoje ele mostrou uma coisa importante. Eu quero até aqui deixar bem claro o que ele fez ali, trazendo acerca daquela resolução de que Israel, o território de Israel, é um território realmente de Jerusalém, de Israel, é de Jerusalém. Ele está com total, completa razão. E o que ele faz, nós, como cristãos, como messianos, apoiamos total e completamente essa questão. Ali tem a bandeira de Israel. Nós acreditamos que Deus tem uma promessa e deu a promessa, como através de Isaac, Abraão e Jacó, uma terra da promessa, e essa terra é de Israel. Jerusalém é uma terra bendita. Nós oramos por Israel e temos a certeza. Eu quero apoiar aqui publicamente, eu apoio a comunidade judaica, os judeus, o pessoal pode contar conosco, porque nós acreditamos que aquela promessa que o Deus de Israel deu é deles. Então Jerusalém faz parte do povo de Israel, e isso ninguém, exército nenhum, vai roubar. E esse território é dele, esse território é da promessa, e o Eterno prometeu e ninguém pode tocar. Amém. Então isso é uma coisa muito importante. Eu tenho certeza que a igreja cristã no Brasil está apoiando acerca da resolução que Donald Trump fez acerca de Israel, mesmo que o nosso governo não apoie. Mas nós, como igreja, além de apoiar, nós vamos orar. Eu tenho certeza que o Eterno nunca vai deixar que a promessa dele se perca. Não é verdade, Mário? É verdade. E agora nós vamos rapidamente aqui mudar um pouco de assunto, né? Porque ainda nós temos muito para falar. Vamos falar um pouquinho sobre a paraxá dessa semana, que é Shemot, que significa nomes, e ela vai falar sobre o nascimento de Moshe, de Moisés. E aqui no nascimento de Moshe tem um negócio muito interessante, tem um paralelo aqui com Yeshua lindo. Porque quando Moshe nasceu, o Redentor de Israel havia nascido. E aí, a Torá diz uma coisa muito tremenda, porque o povo de Israel estava sendo afligido.
Em Êxodo 1:12 diz assim: quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicava, e tanto mais crescia, de maneira que se enfadavam dos filhos de Israel. Sabe de uma coisa, pastor? Nós temos um princípio aqui muito interessante, que é o princípio da opressão. A gente não gosta de opressão. Ninguém gosta, né? Mas é debaixo da perseguição que se dá o maior crescimento. E aqui tem uma coisa muito interessante que porque não fica no comodismo, né? Exatamente. É impossível ficar no comodismo sendo perseguido. E o povo de Israel aqui estava sendo perseguido, e uma família aqui tinha já 2 filhos, um filho e uma filha, e eles agora têm um terceiro filho. E esse filho, ele vai se chamar Moshe. E acontece uma coisa muito interessante, porque antes disso, o faraó tinha chamado as parteiras hebreias para dizer assim: das crianças que nascerem, se for menina, deixa nascer, se for menino, mata. Aí alguns perguntam assim: por que devia matar os meninos? Esse faraó era maluco? Ele não era maluco, não. É porque os magos de Faraó, eles descobriram que o Redentor de Israel estava para nascer nessa época. Assim como Yeshua também. Exatamente isso. Assim como Yeshua, quando nasceu, Herodes mandou perseguir as crianças para matá-las. A mesma coisa aconteceu com Moshe. E olha que interessante, pastor. Moshe nasce num tempo em que havia um clamor para que Israel pudesse ser salvo. Assim como Yeshua nasce num tempo em que o mundo, a humanidade, precisava da salvação. Então nós temos um paralelo aqui muitíssimo interessante. E a Torá diz que essas mulheres, elas foram tidas como sábias. Sabe? Porque elas, ao invés de matarem as crianças, elas diziam assim: as mulheres hebreias são muito espertas, e quando a gente chega, o neném já nasceu, e não dá tempo da gente fazer nada contra a criança. E o Eterno abençoou essas mulheres justamente por conta desse tipo de sabedoria, ou seja, elas não tiraram a vida de uma criança hebreia, de nenhuma. E nesse meio tempo nasce Moshe, que é o Redentor do povo hebreu, do povo judeu. Mas uma curiosidade: Moisés, para o judeu, ele é mais ou menos como se fosse um Messias, um Redentor? É mais ou menos assim? Como que ele é encarado dessa forma lá? Pastor, ele não é que ele é só encarado, não é só os judeus que acham isso. Ele foi o Redentor de Israel. Porque Redentor quer dizer Messias também? Não, Messias não. O Messias é uma coisa bem... Sim. Só entendeu? Mas assim, ele fez um papel parecido com o do Messias. Certo. Entendeu? E hoje o povo de Israel tem tudo com Moshe. Tudo é Moshe para eles. Então, Moshe fez um papel importantíssimo. Mas antes de se tornar esse Redentor, ele passou por muita coisa. Ele teve risco de vida. Depois, quando a filha de Faraó vai até o rio e pega o cesto com o neném onde Moshe está, acontece uma coisa interessante, porque ela pega e diz assim: esse neném é das hebreias, essa criança é das mulheres hebreias. Mas ele nasceu dotado de uma unção. Com certeza, diferenciada. Mesmo que ele não sabia, tal. Sim, mas quando ele nasce, pastor, acontece esse evento que a filha de Faraó encontra. E a filha de Faraó sabia que dentre as crianças hebreias, os meninos deviam ser mortos. O que ela devia fazer? Matar a criança. Ela ama Moshe e diz assim: puxa vida, vou ficar com essa criança. E aí Miriam chega do lado e diz assim: você quer que eu chame alguém para cuidar dele para você? E Miriam chama a própria mãe de Moshe. Ou seja, aquele que se tornaria o grande Redentor de Israel, que os egípcios estavam odiando porque queriam matar, ele vai para dentro do palácio de Faraó. E olha que interessante, o Eterno coloca ele dentro do palácio de Faraó, e ali dentro ele é educado segundo os preceitos dos egípcios. Antes disso ele tinha recebido, lógico, uma educação judaica através dos pais, mas ele é educado dentro dos preceitos egípcios, e Moshe se torna um homem, um príncipe egípcio, mas um príncipe egípcio que vai
fazer com que o povo judeu que está no Egito seja redimido. Ele foi em um lugar do inimigo para conquistar o território do inimigo. Exatamente. Mais ou menos assim, exatamente. E é tão tremendo esse acontecimento, pastor, que a gente percebe o seguinte, que aqui só pode ter a mão do Eterno. Até o Midrash diz uma coisa muito interessante sobre Moshe. O Midrash fala que quando Moshe era criancinha ainda, ele foi levado até a sala do trono, e Faraó estava sentado no seu trono, e quando o Faraó pegou Moshe, como a gente pega um neném, né, todo gracioso, o neném olhou para a coroa de Faraó, pegou a coroa de Faraó e puxou. E os sábios que estavam lá, os sábios egípcios, disseram assim para Faraó: essa criança vai roubar o teu trono. Ele disse assim: claro que não. É meu netinho. Que isso, esse menino aqui não sabe de ser uma criança. Eles disseram assim: esse menino vai roubar seu trono. Eles disseram assim: olha, você vai ver que ele não sabe a diferença de uma joia e de um carvão. Colocaram diante de Moshe uma peça de ouro e um carvão em brasa. Aquele carvão em brasa, Moshe então olhou. Quando ele ia pegar a joia, um anjo dirigiu ele para pegar o carvão. Ele pegou o carvão e colocou na boca. Segundo a tradição judaica, por isso Moshe era gago. Porque ele teve... Por isso ele era gago. Então isso trouxe a certeza para Faraó de que aquela criança era uma criança normal, que não era uma criança excepcional. Então, quando Moshe cresce como uma criança comum ali no Egito. Porque naquele momento não era ainda necessário revelar quem ele seria. Exatamente isso, pastor, exatamente isso. E aí tem uma coisa tão tremenda, pastor, que o Eterno permitiu que isso acontecesse, e lá na frente o Eterno dá uma opção para Moshe poder ser curado. Só que a gente não vai falar disso ainda hoje. Mas o interessante aqui é o fato de Moshe ter nascido numa época em que Israel precisava de redenção. E Moshe vai trazer justamente esta redenção. Então, o que eu estou querendo dizer para os nossos telespectadores hoje? Essa semana, nós estamos debaixo dessa unção, de uma unção de redenção. Querido, querida, você que precisa de redenção, se prepare, porque o Senhor já está levantando alguém para poder redimir a tua vida. Aleluia. Rabino, o que é, na verdade, a essência dessa redenção? O que significa ser a redenção? A redenção, pastor, de acordo com aquilo que a Torá nos mostra, é arrancar alguém do cativeiro. Porque foi esse o papel de Moshe. Então, qualquer que seja o cativeiro que os nossos telespectadores estejam vivendo, prisões, cadeias, exatamente calabouços, isso, qualquer um, o Senhor hoje está levantando um redentor para você. Amém. Você que está me ouvindo aí, está me assistindo agora, em qualquer lugar do Brasil ou em qualquer lugar do mundo, a tua redenção está a caminho. E em nome de Yeshua, o Senhor está levantando um redentor. Assim como foi com Moshe, e assim como foi com Yeshua, que nasceu para libertar e salvar o povo judeu dos seus pecados, e também todo aquele que o recebesse, o Senhor está fazendo isso agora. Ele está levantando alguém para fazer isso na sua vida. Então, assim como aconteceu com o nascimento de Moshe, esse é um tempo especial. Esse é um tempo no qual, nesse ciclo, o Eterno preparou isso para você poder ser tirado das águas, do meio de uma multidão, porque as águas na Bíblia significam multidão. O Senhor está te tirando do meio da multidão, para te destacar da multidão, para você poder ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Por um propósito, né? Exatamente, um propósito definido, que não se manifesta imediatamente, mas que depois de algum tempo, o Eterno mostra quem você será diante dele, como aconteceu com Moshe. Isso é muito importante, nós estamos já logo começando o ano, criando essa expectativa que esse ano vai nos proporcionar essa redenção, né? Sim. Essa coisa de deixar para trás, de se libertar, para caminhar, para conquistar, para ter uma vida melhor, na saúde. Quantas pessoas precisam de ter saúde aí? Quantas pessoas que precisam ter uma vida financeira liberta, né? Porque prosperidade é uma coisa que a gente tem que falar agora no começo do ano, e isso também é um dom de Deus, até porque quando você falou ali da joia, aquela coisa toda, lá na frente, quando Moshe libertou toda Israel, depois do Mar Vermelho,
A riqueza de egípcio foi para a mão deles. Exatamente. O que tem que acontecer, né? A riqueza só não pode ser o nosso foco. Sim, claro. A palavra diz, buscar em primeiro lugar o poder soberano de Elohim e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que a questão financeira, isso, aquilo, para que nós possamos divulgar o Evangelho, continuar falando da palavra. Sim. A condição, que nós estávamos falando daquela hora, né? Que nós vamos ter tantos projetos esse ano que vamos precisar, sim. De dinheiro, De dinheiro. Inclusive, só uma última curiosidade, porque a gente ainda precisa de novo mudar de assunto, que tem uma outra coisa sensacional que eu quero mostrar para os irmãos. Vamos lá. No judaísmo, a gente não faz voto de pobreza, faz voto de riqueza, tá? Isso é sério, não é brincadeira, porque lá atrás, no catolicismo, se fazia voto de pobreza, as pessoas não podiam ser ricas. No judaísmo a gente faz voto de riqueza, para quê? Para que a gente tenha dinheiro para poder semear na obra do Eterno, abençoar a vida de outras pessoas e cuidar do nosso próximo. Não é dinheiro para nós, é dinheiro para os outros. Então, todo judeu que é muito rico, e isso a gente tem muitos exemplos que não dá para a gente falar agora, mas todo judeu que é muito rico faz muito aquilo que a gente chama de caridade. Ele ajuda muita gente. Então, essa é um dos parâmetros da palavra do Eterno. Se você tem muito, você vai ser generoso bastante para abençoar muitos em nome de Yeshua. E nós estamos ministrando essa palavra sobre a sua vida agora, em nome de Yeshua. Vamos dar para aquela curiosidade. Não é mais curiosidade, mas assim, continuando aí a Parashá, né? Você vai falar um pouco também sobre, lá na Brit Parashá, sobre o livro de Atos 9, né? Atos 9 é aquele capítulo que fala que Shaul, né, que Paulo se converteu. Aí nós vamos mostrar o que é que aconteceu de verdade. Porque na realidade, em Atos 9 diz que Shaul, ele estava respirando ameaças e mortes contra os discípulos de Yeshua. E eles dirigiam o seu sumo sacerdote e pediam cartas para que ele pudesse ir até Damasco para poder prender os judeus messiânicos. E ele sai de Jerusalém, como nós diríamos, tá? Babando, para buscar, louco para matar os judeus messiânicos. Exatamente, ele saiu com as cartas, ou seja, ele saiu com as cartas do Sinédrio, com ordem para matar. Com autorização para matar. Autorização para matar, tá? Então acontece uma coisa muito interessante, que aqui em Atos a gente vai ler aqui para os irmãos. Atos 9:3 diz assim: indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz dos céus, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Shaul, Shaul, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Yeshua, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu gostaria de mostrar uma coisa para os irmãos aqui. Diz a lenda que Shaul caiu do cavalo. Isso é verdade ou é lenda? Cadê o cavalo? É isso que eu ia perguntar, mas caiu do quê, então? Não sei, ele estava andando. Ele estava caminhando. Aqui não tem cavalo. Se não tem cavalo... Como você prova que não tem cavalo? O texto diz que não tem cavalo. Se o texto diz que não tem cavalo, eu não posso colocar um cavalo no texto. Por que fala cavalo? Hã? Então porque alguém fala o cavalo? Não sei, alguém colocou o cavalo onde não tinha cavalo, pastor. Misericórdia. O cavalo, tinha cavalo naquela região, naquela época, enfim. Até tinha, mas ele estava indo para Damasco, certamente a pé, com um grupo de pessoas. E é uma coisa interessante aqui, porque de repente, no caminho, um resplendor de luz cerca ele, e ele, bum, vai para o chão. Vai para o chão, ele cai. E aí, pastor, ele ouve uma voz que diz: Shaul, Shaul, por que me persegues? Isso aqui é uma coisa também muito interessante, porque as pessoas dizem assim: quando a glória do Eterno vem, a gente não pode cair, não. Não pode, é? Por que ele caiu? Por que outros no Velho Testamento caíram? Então quer dizer que quando estão ministrando, aquela pessoa que cai ali, porque ela está sentindo a glória do Senhor. Tá. Então, está aqui no texto. Tá, então foi mais ou menos, foi isso que aconteceu com ele. E ele ouviu uma voz falando com ele, e lá na frente, quando ele vai falar sobre este relato,
ele diz que uma voz falou com ele em língua hebraica. Certo. Se a voz falou com ele em língua hebraica, não podia ser Jesus, tinha que ser Yeshua. Messias. Tá claro isso, irmãos? Preste atenção. Essa voz falou com ele: Shaul, Shaul, por que me persegues? E ele então começa a tremer, se levanta tremendo. Só que ele já se levanta cego. Ele perdeu a visão. E aí é lhe dada uma orientação de onde ele tem que ir para que a visão dele possa ser recuperada. E aqui nós temos outra coisa muito interessante, tá? Ele vai, tá, sendo conduzido pelas mãos daqueles que estavam com ele até Damasco. Ele ficou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber, de jejum, cego e de jejum. E havia em Damasco um homem chamado Hanania. E Yeshua disse para ele assim: Hanania, ele falou: eis-me aqui, Senhor. Levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta pela casa de Yehudá, por um homem de Tarso chamado Shaul, pois que ele está orando. Aí o Hanania diz assim: Senhor, peraí, esse cara não era aquele? Na tradução aqui, Ananias. Ananias, é que nós estamos usando a terminologia correta. Sim, sim. Tá? Os para nomes as pessoas corretos. entenderem, né? É. Usando os nomes corretos. Os nomes corretos, é. Aí Hanania diz: mas esse homem não era aquele que foi chamado, que está matando os nossos irmãos e tudo? Ele disse: é esse mesmo. Esse mesmo. E ele disse assim, em Atos 9,15: disse-lhe, porém, Hanania, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Aí, nós vamos ver uma outra coisa muito interessante nesse texto. Hanania, então, vai até aquele local onde Shaul está, por ordem de Yeshua, e quando ele chega, ele entra nessa casa, ele se dirige a Shaul de uma forma muito interessante. Ele diz assim: irmão Shaul, o Senhor Yeshua, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Olha só que coisa linda. Ele já chama Shaul de irmão. Ou seja, Shaul aqui já é um judeu messiânico. Então, Shaul não se converteu num cristão, não. Ele se tornou um judeu messiânico. E Hanania diz para ele que ele tinha ido para lá com uma missão de orar por ele. Ele iria recuperar a visão e receberia o poder do Espírito Santo no mesmo momento. Então, irmãos, esse texto mostra para a gente o quanto o Eterno tem zelo pela nossa vida, o quanto Yeshua tem zelo pela sua vida. Quando você é chamado para algo muito grande, é porque o Senhor, Ele quer te usar. Mas antes disso, tem os percalços do caminho. Tem muita gente que antes de ser crente, é ex-macumbeiro, ex-traficante, ex-isso, ex-aquilo. Shaul teve mais ou menos esse mesmo percurso. Como ele estava perseguindo os judeus messiânicos, o Eterno então dá uma ordem para Yeshua, e Yeshua repassa a ordem ao Espírito Santo para que ele se torne agora um seguidor de Yeshua. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu não quero saber do Senhor? Você pode esperar que esse, na hora que se converter, vai ser o melhor discípulo de Yeshua. Eu me lembro disso. É o que acontece muitas vezes, né? As pessoas que se convertem a Yeshua, como nós estamos falando, ao Messias, né? Lá no grego é Cristo, mas quando as pessoas se convertem ao Messias, que você falou ex-macumbeiro, ex-isso, aquilo outro, essa pessoa ela se entrega 100%, né? É verdade. E aí ela vira uma pessoa realmente cheia de rocadoxe, cheia de Espírito Santo, e com isso ela consegue multiplicar essa coisa. Porque talvez ela tenha ligação aí no passado e ela esqueceu, e a partir daquilo que ela se arrependeu, fez chuvar, e hoje ela é como a palavra diz, ela vira uma nova criatura, nasce de novo, né? Exatamente, pastor. E o mais interessante aqui, depois que Hanania ora por Shaul, caem
as escamas, cai as escamas. ele fica Entende? cheio do Espírito. E o que Shaul vai fazer? Ele está em Damasco. Lembra que ele está em Damasco, tá? Damasco fica onde? Hã? Damasco. Síria. Síria. Na Síria. Onde é exatamente hoje? Ao norte de Israel. Onde é Síria hoje? É, lá ao norte de Israel, exatamente. Aí, olha só que interessante. E o texto de Atos 9:20 diz assim: e logo nas sinagogas pregava ao ungido que este é o filho de Elohim. Ele foi para onde? Ele foi para a sinagoga que tinha na Síria, lá em Damasco. Ok? Isso A palavra do significa Eterno já estava lá em Damasco. na Síria. Haviam judeus em Damasco. Havia os judeus na Síria. Na Síria. E essa guerra toda lá, né? Ah, meu pai, olha que coisa linda. Ele vai para a sinagoga falar que Yeshua é ungido. Isso provocou confusão, porque as pessoas falavam assim: mas esse camarada aqui não foi aquele que enviaram para matar os judeus messiânicos? Como é que ele está falando de Yeshua para nós agora? A confusão estava onde? No fato dele ser um perseguidor e agora ser um anunciante da palavra do Eterno. Rabino, um parênteses. Desculpa, pouco tempo, mas é importante. Eu quero hoje perguntar mesmo, até para as pessoas também aprenderem junto. A Síria hoje ela passa por uma grande guerra. Lá nesse país hoje não prevaleceu o judaísmo messiânico, né? Não prevaleceu na história. Talvez seja por causa disso que aquele país passa por todo aquele problema, por causa da questão espiritual, da questão de prevalecer outra religião, não falando nada disso, mas por que naquela época tinha tudo isso e Paulo foi lá, ao contrário de outros lugares que Paulo passou e o cristianismo prevaleceu de uma forma forte? Pastor, sua pergunta é muito interessante, porque até esse tempo o islamismo não existia. Ah, tá. Ok? O islamismo vai passar a existir 500 anos depois. Depois do Mashiach. Exatamente. Então não existia o islamismo. Não existia. Como o islamismo não existia, o que ele fazia? Ele ia até as comunidades judaicas, pregava e falava sobre o Messias. E uma coisa interessante, as pessoas que estavam fora de Israel e que estavam nas sinagogas eram judeus. Se alguém que não era judeu queria frequentar a sinagoga, essa pessoa tinha que aprender as noções básicas do hebraico para poder entender o serviço, o culto da sinagoga. E as pessoas conheciam o hebraico. Então, esses conflitos todos nasceram 500 anos pós o Mashiach. Por isso que acontece o que acontece no Oriente Médio. Exatamente isso. E aí, pastor, os judeus foram expulsos da Síria. E foram expulsos de outros lugares também pelos muçulmanos. Os muçulmanos expulsaram os judeus. E hoje, se você pegar toda aquela região, Irã, Iraque, a Síria, o Líbano, está tudo destruído. Por quê? Porque quem reina lá hoje é o islamismo. Se o islamismo está reinando, esses são os frutos do reinado do islamismo no Oriente Médio. E se você hoje visitar Israel, Israel é uma nação plena de bênção, onde reina o Eterno. E onde Yeshua está fazendo com que muitos judeus se completem. Aí se torna aquela palavra que Yeshua fala assim: olha, você vai e fala da minha palavra aqui, e se alguém não quiser ouvir a minha palavra, você limpa os pés, bate os pés e deixa. Sacode a poeira e vai embora. Sacode a poeira e vai embora. Mas é então isso mesmo. Fica aquele negócio naquele território ali, fica um território, não vou falar para ser forte, para não ofender ninguém, mas fica um território infrutífero. Exatamente problemático. Isso. Problemático. Agora, isso dá margem para a gente também dizer o seguinte, pastor. A influência espiritual do islamismo está mostrando os seus frutos. E a influência espiritual do judaísmo está mostrando os seus frutos. Então, se a gente pegar Israel e pegar as outras nações, a gente vai ver a influência de cada um deles. Aí vem o messianismo, o cristianismo, o Messias, mostrando mais do que o fruto, que isso é importante. Uma vez eu conversei com um irmão, todos nós somos irmãos de respeito, que é da muçulmana. Ele era muito raivoso, muito nervoso, e eu falei para ele falou da pressão da briga entre judeus e Israel, judeu e muçulmano, e eu falei: mas espera aí, Jesus e Yeshua, ele tem amor para dar tanto para você quanto para eles, e você entende isso? Ele falou, ele ficou congelado. Então, em toda essa história de guerra, isso, aquilo, outro,
O Messias, ele veio para isso, né? Para trazer esse amor para com toda a humanidade. É por isso que o Messias, o cristão, o messiânico, ele acredita que Deus, ele é amor. E dentro desse amor, o que precisa hoje é existir este amor. Porque o que foi, afinal de contas, foi o que Deus enviou, que o Eterno enviou Yeshua, Jesus, para fazer. Morrer para que toda a humanidade seja salva. Exatamente. Que tivesse pastor. esse amor, não brigar por causa da questão religiosa, que estão Exatamente. Esse mundo que vai aí, islâmico, destrutivo, porque se você não crer naquilo que eles acreditam, você morre. Diferente é nós. Não estamos aqui para julgar, mas o amor de Deus é que faz alcançar essas pessoas como alcançou Paulo. É verdade. E só para a gente encerrar, porque o nosso tempo também já está acabando aqui, infelizmente, né? Só para a gente entender isso, pastor, nós precisamos só compreender uma coisa que é bem simples aqui. Esse amor enviou Yeshua para poder restaurar a nação de Israel. Israel aceitou a restauração? Sim. E em parte eles rejeitaram, porque os primeiros crentes foram todos judeus. E quando isso aconteceu, essa restauração foi levada aos outros países, através dos discípulos de Yeshua. E hoje, eu disse isso até num grupo de estudos que a gente participava, que nós precisamos estar no meio da igreja para ajudar a igreja a ser restaurada. Nós queremos estar junto com os pastores e com os líderes para ajudarmos na restauração. Nós não somos inimigos, somos parceiros. O nosso inimigo comum é um só, é Satan, o adversário. Ele é o nosso inimigo. Nós amamos os irmãos, nós amamos os muçulmanos, mas o que eles precisam enxergar é só uma coisa, que Yeshua os ama, mesmo Yeshua sendo judeu. Amém. Eles precisam amar esse judeu chamado Yeshua, entendeu? Para que eles possam alcançar a salvação. E tem, né? Tem uma comunidade messiânica hebraica, de judeus. Judeus e também de muçulmanos. Tem muçulmanos Sim. que crêem no Messias. Tem sim. muito Tem que crê. sim. E Eles não Israel... podem aparecer, tirar aquela questão da indumentária, da roupa, por causa da questão perseguição religiosa. Sim. Mas eles têm no coração o Messias. Eles Sim, entenderam o Messias. a gente conhece muitos que são assim. E a gente sabe que isso está acontecendo hoje, Amém. até porque nós estamos vivendo o final dos tempos. Os finais dos tempos. Então, só para a gente finalizar isso aqui, irmãos. A palavra do Eterno nos mostra o quanto o Eterno amou e ama a Israel e ao seu povo. Você faz parte do povo do Eterno? Nós estamos juntos no projeto de restauração, para que a noiva se prepare para se encontrar com o seu noivo. Lembre-se, se você é parte dessa noiva, você é parte de um projeto de restauração, para através desse amor a gente poder caminhar junto, em nome de Yeshua. Amém. Amém. É que você falou do tempo, mas vamos lá, nós estamos aqui algumas coisinhas para falar. E tem mais alguma coisa para falar aí? A nossa parte já terminamos aqui. Nós vamos agora, em um minutinho, tomar um cafezinho, um café marita. Nós vamos tomar um cafezinho, depois nós vamos voltar para encerrar. Então, vamos ver se a produção tem aí, tá na agulha lá, falar sobre o café marita. Esse aí é nosso Café Marita. Café Marita, você quer ser um distribuidor, uma distribuidora do Café Marita, entre em contato aí no Face. Nós vamos estar falando sobre isso, né? Café Marita é um café emagrecedor, um café muito bom. É uma forma de você ganhar dinheiro, uma forma bem bacana de você ter dinheiro aí e emagrecendo, tá bom? Café Marita,
é nosso patrocinador. Bom, falar sobre isso, nós estamos terminando. Eu queria entrar nessa câmera. Cadê ela? Cadê? Me coloca aqui, ó. Isso. Obrigado, produção. Bom, nós estamos realizando, juntamente com a parceria, o Jornal Folha Apostólica. Todo mundo conhece aí o Jornal Folha Apostólica, há 13 anos no mercado cristão, gospel, no mercado evangélico, trabalhando, divulgando tudo o que acontece no meio cristão. Nós estamos já falando sobre as feiras, inclusive o ano passado nós estávamos na Expo Cristã, esse ano em setembro estaremos também na Expo Cristã, com o stand da Folha Apostólica, com o stand da Abraça, Associação de Empreendedores Cristãos. Mas nós divulgamos todas as marchas para Jesus que são realizadas aqui no Brasil. Então a primeira marcha para Jesus que será realizada em São Paulo será na Zona Leste, ali na região do Parque São Rafael, no dia 25 agora, feriado de São Paulo. Você, meu irmão, minha irmã, pastor, pastora, bispo, apóstolo, está convidado a participar da Marcha para Jesus, dia 25, no feriado, aniversário de São Paulo, ali no Parque São Rafael, na Zona Leste. A Marcha para Jesus é uma organização do pastor Daniel. Um abraço ao pastor Daniel, que é o organizador da Marcha para Jesus. Ele é da Assembleia de Deus do Parque São Rafael, uma grande igreja abençoada, uma igreja enorme ali no Parque São Rafael. Ele está realizando, juntamente com o conselho, com a Confederação de Pastores e a Federação de Pastores também do nosso apóstolo, junto com ele, Walter, todos os pastores, bispos estão realizando esse grande evento que será realizado no dia 25 agora, no Parque São Rafael, na Marcha para Jesus, na Zona Leste, a partir das 10 horas da manhã. Estará lá grandes músicos da música gospel. Tá? Então você é nosso convidado para participar da primeira Marcha para Jesus na Zona Leste, no Parque São Rafael. Ok? Entre em contato lá no site e nós vamos passar maiores informações pelo comentário aí, ok? Essa Marcha para Jesus vai ser uma grande bênção, você é o nosso convidado para participar dessa marcha. Bom, meus irmãos, estamos terminando, nosso tempo terminou. Rabino, vamos dar a bênção. Vamos. Em nome de Yeshua. E na próxima segunda-feira, 19 horas, estaremos juntos em nome de Yeshua. Pai, muito obrigado por mais esta semana, por estarmos aqui dando início a esse primeiro programa de 2018. Nós queremos agora abençoar os teus filhos com as palavras que estão escritas na Torá, dizendo: Yevarerecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha vichunecha, Isa Adonai panavelecha, Veyasem lecha shalom, Beshem Yeshua Mashiach, amém ve amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Yeshua HaMashiach. E também com as palavras que estão escritas na Brit Hadashah, no Novo Testamento, dizendo: Hesed Hadon Yeshua HaMashiach, Ve'ahavat HaElohim, Ve'hit HaBrut Be'ruach HaKodesh in Kulhem. Que a graça do Senhor e Yeshua Messias, o amor do eterno nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Que o Eterno vos abençoe. Shalom, shalom, Shavuot Tov, Beshem Yeshua Mashiach. Amém. Que o Eterno abençoe a sua vida, que você tenha uma semana de vitória, um ano abençoado, que você possa conquistar. E nós vamos profetizar que São Paulo, que o Brasil é uma cidade de Deus, do Eterno. Que Deus abençoe a sua vida. Shalom, em nome de Yeshua HaMashiach, o Rei de Israel. Shema Israel Eloheinu Adonai Shema